Essa semana promete esforço concentrado na Câmara dos Deputados, como contávamos mais cedo com a Gabriela Veras. E o governo tenta avançar com propostas de olho na agenda econômica, principalmente depois da derrota da MP da compensação do IOF. A Isabel Mega, nossa analista, está com a gente, fazendo essas contas políticas, né, Isabel? Porque virão aí vários testes para essa base do governo que teve que passar por um processo de reorganização. O governo ainda está avaliando, por exemplo, Carol, para quais aliados vai distribuir os cargos que foram de pessoas exoneradas justamente porque chegaram nessas funções em diferentes localidades do país a partir da indicação de parlamentares que não estão votando com o governo. Então, o governo está ainda em formulação de uma reorganização da sua base e vai ter nessas próximas medidas da economia uma espécie de teste da fidelidade também para saber como que essa base está ou não votando junto, depois de vários recados que foram colocados pelo Palácio do Planalto e na avaliação de alguns interlocutores da base aliada do presidente Lula, até mesmo tardios em relação a essas exonerações. Essas medidas econômicas, Carol, já estão sendo tratadas no Congresso Nacional. Uma parte delas ainda vai ser enviada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Está sob análise da Casa Civil, aquela ideia de você taxar bets, fintechs. Isso não é novo, o governo está reciclando essas medidas, assim como também adotou uma estratégia por meio de um jabuti, uma estratégia de você recuperar alguns assuntos numa matéria que já tem tramitação avançada, mas não tem o tema que o governo precisava. Então, o governo coloca um jabuti, uma matéria totalmente estranha, em um projeto de lei que tratava sobre outros assuntos. O que é essa matéria completamente estranha? É aquela parte da medida provisória alternativa ao IOF que tratava justamente de corte de gastos. Quando o governo faz isso, isola e trata desse assunto sem atrelar ao aumento de receita, que era a parte que pegava, o governo acaba gerando uma situação que fica difícil para os parlamentares não colaborarem também com algo que venha a ser positivo. Você está pensando em corte de gastos. Então, essa é uma estratégia também por trás desse jabuti fiscal, digamos assim, essa escolha da equipe do presidente Lula de fazer essa tramitação diferenciada como uma estratégia de tentar viabilizar essas discussões na Câmara dos Deputados. Então, essa vai ser uma semana muito importante para você ter um pouco mais de clareza sobre esse teste da base aliada, você conseguir ter avanços em relação a algumas dessas discussões, essas despesas, esse ponto do corte de despesas, tendo chance de ser votada ainda nesta semana, até a quinta-feira, e depois, nas próximas semanas, também um ambiente criado para que você, em uma outra frente do governo, também olhe para a questão de redução de benefícios fiscais. Tem diversos projetos que tratam disso. Então, na avaliação de interlocutores do presidente Lula, daqui para frente, você tem vários desafios e que estão casados também com as discussões da Lei de Diretrizes orçamentárias. Então, são pepinos que o presidente Lula deverá acompanhar na volta ao Brasil, assim como também é aguardada a indicação para o Supremo Tribunal Federal. Carol, pendências que ficaram para essa retomada do presidente Lula aos trabalhos aqui em Brasília.